Vamos então diretamente para o nosso Catecismo Maior, de São Pio X. Nós então estamos na continuação, né? Continuação do primeiro mandamento, que é grande, aí então nós preferimos terminar no dia de hoje. Então, o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos continuar aqui na página 74. Quem recorra ao demônio e o invoque comete pecado grave. Começou forte o negócio já, né? Quem recorre ao demônio e o invoca comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e dos homens. O demônio é inimigo de Deus, mas também é nosso. Se enganam essas pessoas da nova ordem mundial, se enganam essas pessoas da igreja bergoliana que fazem acordos imensos aí por poder, por mais honra e etc. Dinheiro, por aí vai. Se enganam essas pessoas em fazerem aí esquemas com o anticristo ou com o representante dele, o falso profeta. Se enganam profundamente, porque o demônio é traidor. Você pode, assim, a pessoa pode fazer tudo o que ele quer, vai terminar sendo traída no inferno do mesmo jeito. Então, com o demônio a pessoa sempre sai perdendo, não é invariavelmente a pessoa sempre sai perdendo, não tem como ganhar, porque é um traidor de marca maior, a traição aí começa com ele próprio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele é inimigo de Deus, sendo inimigo de Deus também é inimigo nosso, claro, filhos de Deus. Obviamente que ele vai atrás de todos os seres humanos para levá-los todos para o inferno, os que são criaturas de Deus, que ainda não são batizados, né? E também aqueles que já são batizados, então, filhos do Senhor. Complicado o negócio, é um inimigo, mas não é um inimigo sozinho, né? A gente fala o demônio, né? Na verdade, é uma legião de demônios, legiões de demônios aí no inferno, que seguiram então Satanás quando ele caiu do céu, foram todos expulsos do céu. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Olha, você sabe quem que eu acabei de lembrar, Madre Sofia? Do padre espírita? Olha, esse aqui que bonitinho. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio de espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, razão porque foram justamente interditas pela igreja. Proibido totalmente aos católicos, sabe? Aquele parente seu, aquele chegado seu, e quer que você vá no centro espírita, não pode. Nem religião afro não pode. Você não está podendo nem ir na igreja falsa, mas está querendo ir na religião dos outros, na seita dos outros e por aí vai? Claro que não, né? Não pode ir de forma nenhuma. Entenda isso. Muito cuidado aí com as festas de Natal e fim de ano, onde tem gente que costuma vir com aquelas superstições todas, né? Roupa branca, todo mundo de branco, até a roupa íntima tem que ser branca, nunca usada para dar sorte. Essas besteiras que a Globo fica aí incentivando, mas só que não são besteiras, são superstições, são coisas da nova era. Natal também, em que as pessoas tiram o presépio, tiram o menino Jesus e colocam tantas outras coisas no lugar, tira até São Nicolau, né? O Papai Noel nada mais é do que um santo da nossa igreja, só que o santo da nossa igreja era santo, era bispo, e ele simplesmente distribuía mesmo para quem precisava, de noite assim, escondido para ninguém reparar, ninguém saber que era ele, ninguém vê. Ele então fazia caridade, deixava assim, saco com alimento na varanda da pessoa e ia embora, aquelas coisas, né? Deixava dinheiro para quem ele sabia que estava precisando muito, ele ajudava as pessoas. Aí pronto, simplesmente pegaram o bispo, tem a roupa vermelha do bispo, vestiram lá de um pijamão, o cara virou gordo, uma barbona branca, e um monte de duende em volta. Calma, duende não é nossa religião, não tem nada a ver com peixe, nem muito menos. São Nicolau vivia no Polo Norte, não tinha trenó voador, pode parar com isso aí que não tem nada absolutamente a ver. Isso aí é made in Coca-Cola, que resolveu fazer propaganda lá no começo do século passado de Papai Noel, daí para frente comprou-se essa história. E a intenção é essa que aconteceu mesmo. Tira o menino Jesus, tira o aniversariante e põe um invasor fake no lugar, né? Que não tem absolutamente nada a ver com nem São Nicolau e nem muito menos com o Natal.
São Nicolau é bem depois de Jesus, portanto, não estava presente no nascimento de Jesus. Faz uma bagunça que não tem nada a ver. Outra coisa aqui que a professora está lembrando, é importante o seguinte, não existe católico espírita, não existe católico maçom, não existe católico outra coisa. Ou é católico ou não é católico, é só isso. Ou é católico e professa só a nossa fé, ou então está fora. É outra coisa qualquer, né? Nova Era, está mais perto aí do Nova Era, esoterismo, porque eles misturam tudo, né? Esse pessoal mistura tudo, mais perto disso, mas não tem nada a ver com ser católico. Então, esqueça, mas tem uma conhecida minha que foi lá no centro espírita e a mãe dela tinha morrido. E aí ela perguntou e realmente, né, o espírito veio e falou tudo que ela sabia. Gente, o demônio sabe um monte de coisa também, por estar acompanhando aí um monte de gente a vida inteira. Chama o demônio da dona Josefa que morreu lá, que ele vai contar toda a história para trouxa aqui, para enganar a bobona. Vamos lá, chama aí, chamando lá no Brasil, lá, eu sei que é o demônio da dona Josefa. Vai lá fazer sua parte, engana lá. É isso. Satanás fala assim, gente. Ué, gente, é isso. Então vocês estão pensando que é a alma da dona Josefa, lá, o espírito da dona... Gente, o que a igreja ensina? Morreu. Primeira coisa, novíssimos do homem. Primeira coisa, todo mundo vai morrer. Bom, agora nós estamos no final dos tempos, então, tá, mas vamos chegar no juízo do mesmo jeito. Segunda parte, todo mundo será julgado. É o juízo pessoal, depois tem o juízo final. E após o juízo pessoal, ou é céu, ou é purgatório, ou é inferno. Só isso. Então não tem outro lugar, não fica vagando por aí. A alma vai para algum lugar. Aí tem gente que eu faço aqui vídeo, né, do Padre Pio lá, que veio lá uma alma do purgatório falar com ele, um santo, uma santa, tá vendo a igreja de vocês também acredita no espiritismo? Eu deixo bem claro que não tem nada a ver, eu deixo bem claro sempre que de verdade é uma graça especial de Deus para lembrar os homens da existência do purgatório, confirmando a existência do purgatório, não tem nada a ver com o espírito. Porque se tivesse, o Padre Pio tinha um dom de visão, nossa, ele, né, não dormia mais, porque era o espírito o dia inteiro zanzando por aí, né? Segundo as ideias que essa gente coloca. Não tem nada a ver com a nossa religião. Não tem nada a ver com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aqui é doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Se não tiver aqui, está fora daqui, está contra o que está escrito aqui, esquece, não é a nossa igreja. O primeiro mandamento proíbe acaso invocar anjos e santos? Não, não é proibido honrar e invocar anjos e santos. E até devemos fazer, porque é coisa boa e útil, e altamente recomendada pela igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Sendo Jesus Cristo o único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem e dos santos? Oh, essa daqui o pessoal evangélico gosta. O único mediador que tem entre nós e Deus é Jesus. Vocês estão colocando Nossa Senhora. Então eu sei. Também lê a Bíblia, tá? Você acha que ele não lê a Bíblia? Então, engano seu, a gente lê. Só que o problema é o seguinte, eu não leio só não, estuda também, o que vocês não fazem. Muita gente, tem muito evangélico aí que é só na listinha, né? O pastor fala, marca o versículo tal, aí passa aí o destaca-texto. Agora vamos pular 5 páginas na outra. É isso que eles fazem, a gente lê por inteiro, certo? Estuda por inteiro. Acontece que a coisa é muito simples. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Então, e Nossa Senhora é a nossa mediadora entre nós e Jesus. Pronto. Vai chegar mais fácil em Jesus. Uma forma, os santos, os anjos e também Nossa Senhora, uma forma da gente ter uma via de acesso a Jesus mais fácil. Da gente, pessoas que estão do lado dele, e a gente poder pedir então nossos anjos de devoção, nossos santos de devoção, enfim, Nossa Senhora em especial, para que intercedam por nós junto a Jesus. É isso. Matemática simples. Não sei por que complicam tanto, é complicado, eu não entendo por quê. Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Mas Maria Santíssima e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus e pela caridade que os une a Deus e a nós, nos auxiliam com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos.
Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus e dos santos se referem às suas mesmas pessoas. E ninguém está colocando aqui os santos, imagens de santos, como se fosse Baal. Ninguém está adorando aqui igual a Mãe Terra. Não tem nada a ver, Pachamama e por aí vai. Nós já falamos sobre isso. Não existe um católico são, de bom senso, católico de verdade, que não entenda que Nossa Senhora nunca foi e nunca será Deus. A Rainha do Céu e da Terra, sim. Mãe de Deus e Nossa, sim. Mas Deus, a Igreja nunca disse isso. Né? Todo mundo entende que nós temos um único Deus e 3 pessoas. É a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo mundo entende isso. Todo mundo entende que Nossa Senhora é a Rainha do Céu e da Terra, Mãe de Jesus, como Jesus também é Deus, Mãe de Deus e nossa Mãe. É tudo muito simples. Todo mundo entende que os santos são pessoas como nós que estiveram no mundo, só que eles levaram uma vida santa, mais próximos de Deus. E então agora é justo que estejam também mais próximos de Deus. E que a gente então pede a eles as graças, eles intercedem por nós. É tudo tão simples, a nossa religião é tão fácil de entender, por que complicam? É coisa comunista isso, diabólica, né? Fica inventando um monte de coisinha para confundir católico. É o seguinte, eu tenho um manual aqui, vou mostrar para vocês como é que você confunde católico e tira da fé. Você acha que não existe? Na internet tem de tudo, eu já vi isso aí. A vista não me falha a memória, ou foi pessoal mormon, ou foi uma apostila do pessoal, aqueles que batem na porta das gente, que eu nunca lembro. É um deles aí. Mas tinha, eu li. Li uma parte, depois cansei, que é tanta maldade que falar, não dá, para mim não dá isso aí. Até para conhecer a estratégia do inimigo não dá, sinto muito. E as relíquias dos santos podem ser honradas? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem ser honradas, porque seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Nós não somos o corpo místico de Cristo, cada um de nós que é a igreja verdadeira, então os santos também foram. E aí então, muito mais próximos ainda de Jesus. E nós temos aí relatos de vários milagres que acontecem quando a pessoa está ali perto de uma relíquia, encosta numa relíquia, põe a mão numa relíquia. Temos vários testemunhos. Por exemplo, o professor Milene, nós ganhamos aqui uma vez, muitos anos atrás, nós ganhamos uma relíquia da Madre, eu sempre vou esquecer o nome, a Madre Vitória da Encarnação. Ganhamos uma relíquia da Madre Vitória da Encarnação, que é aqui do Brasil. É assim, interessante, né? Estranho mesmo, porque o bispo da época dela, ele fez um livro, ele ficou conhecendo a história dela e fez um livro, é da Bahia, e fez um livro sobre ela. O próprio bispo escreveu sobre os milagres. Gente, bispo escrever livro, né, sobre santa, coisa mais rara no mundo. Nem sei quantas vezes foi feito isso na história da igreja. Quando é assim, olha, pode bater o carimbo, né? Porque é santa mesmo, né? Com o objetivo de, então, começar aí o processo de canonização dela, né? E nós ganhamos, então, uma relíquia, né? Dela. E essa relíquia, então, um dia, a professora Milene estava um dia, há uns anos atrás, a professora Milene estava com uma dor profunda aqui no braço. Essa parte aqui bem ruim mesmo, não conseguia dormir, não. Aí ela foi no altarzinho da igreja doméstica nosso, né? Bom, já que não podemos dormir, vamos rezar, implorar ao Senhor misericórdia, né? E ajuda, porque amanhã tem batente, tem trabalho de novo, precisamos dormir, né? E aí para descansar um pouco pelo menos. E aí então ela pegou essa relíquia e colocou com muita fé aqui no braço, né? E foi dormir. Chegou a enrolar a relíquia no braço? Não, só encostou. Encostou, fez a oração, rezou lá o Pai Nosso, Ave Maria, Glória, pediu então a amada que intercedesse por ela e foi dormir. Dia seguinte não tinha mais nada. Até hoje, né? Até hoje não tem mais nada, foi curada. E aí era uma dor que passou por um monte de médico. O pessoal tirava chapa aos montes, fazia, assim, exames aos montes, não tem nada. Como não tem nada? Está doendo? Como é que não tem nada? Medicina, beleza. Como é que não tem nada se está doendo? Então, mas no exame não apareceu, a senhora não tem. O que vai? Mas está doendo então, né? Pois é, né? Era assim? Não era? Como é que era? Ah, essa daí é outra. Deu calcificação. Então é assim, era uma dor feia que ia nos médicos, aí nesse caso achou calcificação, tinha uma calcificação feia aqui, mas e daí? Daí nada, daí doía, daí tem que conviver com isso, não é isso? Então, aí então o resultado da história, quando fez novamente outro exame aí,
O médico olhou aquilo, aquela calcificação e falou, a senhora deve estar com uma dor terrível. Então, isso era antes, né? Justamente da madre ter intercedido pela professora. Agora não tem mais dor nenhuma. Tanto é que o médico ficou até de queixo caído, impressionado, não convertido, mas bem impressionado. Certo? Convertido não espere isso, mas assim, impressionado ela estar com a calcificação no cotovelo grande e não ter dor nenhuma mais. Tá certo? É isso. Muito bom. Vamos continuar. Não, é essa que eu falei, essa outra que não achou, eu não estou contando história não, é que tirou uma chapa do pé com dor, não tem nada. Fez ultrassom, não tem nada. Então tá bom, vamos pedir ao Senhor mesmo, porque já que não tem nada, o Senhor sabe o que tem. A medicina não consegue saber, mas o Senhor sabe, né? Muito bom. Misturei as duas aqui. Mas essa do milagre é essa, da Madre Vitória da Encarnação. Por isso, até que a paróquia sempre tem a festa, né, da Madre Vitória. Vamos terminar aqui, gente. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Última pergunta é quente, hein? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. A Deus o adoramos pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, a adoração. Latria, a adoração. E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia. Dulia, não tem acento? Chama-se dulia, deve ser isso, né, para rimar ali. E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, veneração aos servos de Deus. E, enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, essencialíssima veneração como Mãe de Deus. Esses nominhos eu não vou guardar de jeito nenhum, vocês também não, né? Pode ler aqui 10 vezes e não guarda. Mas Sofia acho que é dúlia, então se for dúlia, é dúlia e hiperdúlia. Não tem acento, mas enfim, há discrepâncias aqui, mas o que é isso e pronto, né? Então fica as duas pronúncias aí para você. Mas o que interessa, ninguém está falando aqui, a Santa Igreja, o Papa Pio X aqui, ninguém está falando absolutamente nada de adorar Nossa Senhora e nem os santos. Quem diz isso é ignorante da nossa fé. Quando a pessoa falar isso aí para vocês, fala assim, você já parou para pensar que você é um ignorante? Parou? Você é bem ignorante, sabe? A pessoa vai ficar mal, vai pegar mal. O quê? Tá me chamando de ignorante? Não, é verdade, não estou ofendendo você, é que você ignora a nossa fé, você não sabe nada da nossa fé e fica falando abobrinha. Por isso que eu estou falando que você é um ignorante da nossa fé. Estou falando que você não tem educação, é uma pessoa baixa, né? Fica aí discutindo barraqueiro. Não é isso que eu estou falando, é só que você é um ignorante da fé católica, você não sabe nada, por isso você não devia falar. E já que você não sabe, é melhor não expor a sua ignorância para todos. É muita coragem expor sua ignorância para todo mundo ver, né? Eu só queria entender por que essa gente vem se meter na nossa igreja. Por que eles vêm se meter na nossa igreja? Eu queria entender. Por quê? A gente não vai lá falando, o seu pastor aí fica suado, tem aquela toalha para limpar o rosto que nem Elvis Presley, e aí ele pega aquela toalha e é vendida como milagrosa depois. Você não acha que isso aí é idolatria com o pastor? A gente não vai lá falar isso para eles, não está nem aí. Acha isso, então tá, problema seu. A gente está aqui na nossa caminhada, mas eles vêm aqui perturbar. Coisa incrível, né?